Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora de inúmeras equipes do futebol brasileiro. Especialmente torcedores do São Paulo, torcedores do São Paulo. Acho que também torcedores do Fortaleza, né? E torcedores do Leandro Pissi. Porque eu quero tratar nesse vídeo sobre o Rogério Ceni, que não é mais técnico do São Paulo, né? Foi substituído pelo Dorival Júnior. E para onde vai o Rogério Ceni agora? Qual será o destino do Rogério Ceni? Ele vai realmente se constituir em algum momento como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro? Essa sempre foi uma das suas pretensões. O que vai acontecer com esse técnico agora que não tem mais um ambiente completamente receptivo para suas maluquices, como era o ambiente do Morumbi? É um técnico que não vai ter também, provavelmente, o mesmo ambiente receptivo às suas ideias, como ele teve no PC, quando foi técnico do Fortaleza. O que vai acontecer com o Rogério Ceni? Há algum clube hoje no Brasil, né, que seria muito interessante para este clube contratar o Rogério Ceni? Ele seria um profissional interessante para algum outro clube aqui no futebol brasileiro? Em que sentido? De que maneira? Este é o ponto que eu queria tratar com você neste vídeo aqui. Antes disso, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, para você que curte uma aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta muito importante, porque chegou no mercado para democratizar o acesso às apostas. Você pode depositar a partir de R$1 via Pix e pode sacar quaisquer valores acima de R$1 ali, também via Pix. Além disso, você tem ali cotas muito altas, né, das maiores que você vai encontrar. E além disso, você vai ter o atendimento humanizado durante 24 horas. Essa questão de atendimento ali durante 24 horas, você vai até encontrar algumas gigantes do mundo das apostas. Algumas. Só que eu não vi em nenhuma delas um atendimento humanizado durante 24 horas. Você vai ter isso apenas na PagBet. Então, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar nessa casa de aposta aí. É super tranquilo, sem nenhuma burocracia, trata de fato você como consumidor. A PagBet de fato é diferenciada e acho que é muito importante esse ponto aí, né? Democratiza o acesso às apostas para você que curte uma aposta esportiva. Tá bom, meus amigos? Então, dá essa força aí, caso você curta uma aposta esportiva, se inscrevendo aí lá na PagBet, tá? Fechando parênteses, falando então do Rogério Ceni. Vamos pegar o Rogério Ceni quando ele deixa o campo de futebol. Ele deixa o campo de futebol e vira técnico do São Paulo. Ele não teve, evidentemente, uma preparação como a do Galhardo, que quando deixa o Nacional e já era tido como um ótimo técnico, ele fica 2 anos estudando futebol para ser técnico do clube do coração dele, né? Que era o River Plate. O Rogério Ceni automaticamente vira técnico do São Paulo. E o que a gente percebeu na primeira passagem dele no Tricolor é que ele nunca tinha deixado de lado o jogador de futebol. É como se ele não tivesse nunca saído do campo. Como jogador de futebol, o Rogério foi muito importante para o São Paulo. Mesmo na raiva que os torcedores de Corinthians e Palmeiras tinham do Ceni, né, o São Paulo também ganhava alguma coisa. Era muito importante para a torcida do São Paulo que o Rogério Ceni, inclusive, fosse odiado pelos corintianos, pelos palmeirenses, pelos santistas e também por torcedores de outras equipes aqui do futebol brasileiro. Aquilo era importante também para conectar os torcedores do Tricolor com a sua própria equipe. Nesse sentido, o Rogério vai se fazendo cada vez mais um ídolo. Ele foi importante pelas atuações que ele teve ali como goleiro, foi importante também por ter sido uma figura, né, muito emblemática por simbolizar o São Paulo. Ele era o São Paulo, ele é a figura do São Paulo. E isso fazia com que os torcedores o adorassem. Quando ele vira técnico de futebol, ele não deixa de lado um pouco essa ideia. É como se ele continuasse ainda sendo um jogador de futebol, estando ali no banco de reservas do Tricolor. Não funcionou. Foi um fracasso. E ele sai do São Paulo com muitos torcedores ali, praticamente deixando de lado a admiração que tinham por ele, né? Muitos já não queriam nem saber mais do nome dele. Ele fica em baixa, ninguém no mercado quer contratá-lo, nenhum clube olha para o Rogério Ceni como esse futuro técnico aí, porque os caras olhavam para ele como se fosse mesmo aquele técnico que ainda não tinha saído de dentro de campo. O Fortaleza abre as portas para ele, ele chega ao PC, entregando uma série de ideias. Essas ideias que o Rogério Ceni leva ao Fortaleza eram fruto de uma percepção, né, do Rogério Ceni sobre o que foi o São Paulo durante muito tempo. O São Paulo hoje não é sombra do que já foi no passado, mas no passado era uma referência para o clube aqui no Brasil, em termos de projetos, em termos de qualidade das suas instalações, em termos de muitas coisas que funcionavam lá no São Paulo, inclusive o departamento médico, e que não funcionavam em outros clubes do futebol brasileiro. Ele cresceu nesse ambiente e ele carrega algumas das ideias que ele viu no São Paulo para o Fortaleza. Lá no PC, ele encontra um ambiente receptivo para essas ideias. E aí a gente precisa relativizar um pouquinho a importância do Ceni, entendendo que o Marcelo Paes também foi muito importante, porque o Marcelo instaura aí esse ambiente receptivo para as ideias do Ceni, né? E aí o Fortaleza cresce muito, o Fortaleza sai ali das divisões intermediárias, chega à Série A do futebol brasileiro, com o Rogério Ceni.
conquista a Copa do Nordeste, consegue também uma vaga à Copa Sul-Americana, a primeira competição internacional do Fortaleza. Tudo isso aí fruto do trabalho do Fortaleza e também do Rogério Ceni. Ele é chamado para ser técnico do Cruzeiro, não pensa duas vezes e vai trabalhar em Belo Horizonte. Os torcedores do Leão até entenderam, porque ele já tinha cumprido ali um trabalho bem interessante no PC. Em Belo Horizonte, praticamente, ele não consegue trabalhar, o ambiente é dos mais bélicos possíveis, né? Ele aluga um apartamento ali em BH, pagando antecipadamente 6 meses ali de aluguel, e ele não recebe nenhum centavo do Cruzeiro. Não dá certo, fracassa, é mandado embora, e nenhum clube quer saber do Rogério Ceni novamente. Quem é que, de novo, abre as portas para ele? O Fortaleza. E essa segunda passagem dele no Fortaleza já é uma passagem complicada, já não é das melhores. Por quê? Porque o Rogério Ceni já não é o mesmo. Ele volta para o Fortaleza, mas com a cabeça ali aberta a possibilidades. Ele não estava 100% focado no Fortaleza, como aconteceu em algum momento ali da sua primeira passagem, né? Acaba não funcionando. A equipe até consegue uma boa reação, a equipe dá sinais de que vai ter uma recuperação interessante na temporada, mas o Rogério Ceni, ele recebe um chamado do Flamengo e não está nem aí para o Fortaleza. Ele deixa o clube numa situação muito complicada, né? Por muito pouco a equipe não volta para a segunda divisão do futebol brasileiro. O Rogério Ceni simplesmente ele foi muito, digamos assim, ele traiu o Fortaleza nessa segunda passagem, né? O clube depositou muita confiança nele e ele volta ao Fortaleza mais ou menos daquela maneira, né? Eu vou para lá para não ficar desempregado, vou tentar até fazer um bom trabalho, mas se pintar uma oportunidade, eu vou embora. E foi justamente o que ele fez. No Flamengo, a equipe consegue o título brasileiro. Vamos lembrar que aquele título que o Flamengo conseguiu também foi muito fruto do que aconteceu na última rodada. O Flamengo, no final do Campeonato Brasileiro, estava muito mal. A equipe não apresentava resultados em campo. O desempenho era dos piores possíveis. O Rogério Ceni, assim, não conseguia agradar nem aos jogadores, nem aos torcedores. Mas na última rodada, gente, o Internacional tem um jogo contra o Corinthians e o Cássio tem uma das melhores atuações da carreira dele. E praticamente ali, aquela atuação do Cássio e aquela vitória do Corinthians decretam o título do Flamengo, porque o Flamengo não conseguiu fazer dentro de campo a sua parte, pelo menos na última rodada. Bom, o bom senso indicava que o Rogério Ceni deveria sair do Flamengo imediatamente depois daquela conquista. Só que os dirigentes insistiram com ele e aí fracassaram junto com o Ceni na tentativa dele continuar no Flamengo. Ele acabou sendo demitido e aí chega ao São Paulo. E no São Paulo ele tem um ambiente, ele encontra um ambiente muito receptivo para algumas das suas esquisitices, para o excesso de sua teimosia, para algumas das suas psicopatias, digamos assim, porque vou contar para vocês. O Rogério Ceni é um cara com muitas manias, é um cara muito arrogante, e quando ele volta para o São Paulo, de novo ele se sente um jogador de futebol no papel de técnico do clube. Porque algumas das suas atitudes são tão exageradas, né, que não o qualifica como técnico, que é um cara que precisa ter ali um pensamento muito mais equilibrado, né, um pensamento de construção dos jogadores, inclusive, que também é um pensamento que está atrelado à construção de uma equipe. O Rogério Ceni é um cara que vai para confusão, vai para briga, vai para tudo. Só que não é mais a briga, a confusão com o adversário. Porque enquanto jogador do São Paulo, quando ele brigava com os adversários, ele caía na admiração dos torcedores. Por quê? Porque ele virava ídolo. Por quê? Porque ele, de certa forma, direta ou indiretamente, defendia o São Paulo. Ele começa a ser agressivo a partir de então, não com os adversários. Ele começa a ser agressivo com o próprio São Paulo. De certa forma, ele acaba sendo um mal para o São Paulo, na medida em que ele agride muito aos jogadores, né? Quando a equipe perde, ele coloca a responsabilidade da derrota só nos jogadores, ele critica jogadores que chegam ao clube, ele pede contratação de jogadores como o André Anderson e não usa o jogador, encarecendo bastante ali as contas do clube, né? Ele discute com os jogadores ali, perdendo muito do elenco, né? Caso da discussão dele com o Marcos Paulo, caso da discussão dele com o Patrick, que só não foi aí, em ambos os casos, às vezes de fato, em virtude da interferência dos jogadores, né? Ele foi protegido pelos dirigentes nesse momento, enquanto os jogadores foram mandados embora, né? Isso sempre caiu muito mal para os jogadores do São Paulo, mas ele continuou ali como técnico do Tricolor, porque ele achava que ele era muito poderoso. De fato, havia e há um vazio de poder ali no São Paulo, né, que foi ocupado pelo Rogério Ceni. Ele tem essa gana de poder. Havia um vazio de poder. Há um casamento perfeito entre o que ele pensa sobre o poder e o vazio de poder que existe no São Paulo. O fato é que os dirigentes do Tricolor sempre estiveram preocupados com o clube social e sempre desejaram ter no técnico de futebol um escudo atrás do qual eles pudessem se esconder e ficassem ali no clube social praticando ali as suas politicagens. O Rogério Ceni passou a ser esse técnico. O Rogério Ceni não percebeu, mas ele foi muito utilizado, muito usado pelos dirigentes, né, para se proteger ali e para continuarem patrocinando
né, ali o clube social, né? Enquanto isso, o Rogério Ceni achou, por exemplo, que ele era um cara muito mais poderoso do que ele era, né? Continuou ali a praticar coisas estranhas, a detonar alguns jogadores, né? A criticar alguns jogadores, a falar muito mal de alguns jogadores, né? Desestimular a capacidade de alguns jogadores de apresentarem reação dentro de campo. Caso, por exemplo, do Gabriel Neves, caso do Colorado, que praticamente ali foi destruído pelo Rogério Ceni. O jogador, se não fosse pedido pelo Ceni, não caía nas graças do técnico, e aí o técnico começava a prejudicar esse jogador. Aconteceu isso com vários jogadores. O Ferrarense, por exemplo, foi muito criticado no começo ali pelo Rogério Ceni. O Neves ficou no banco de reserva durante muito tempo, mesmo quando a equipe não relacionava o número máximo de estrangeiro para os jogos, né? Enfim, tivemos várias situações aí em que o Rogério Ceni se mostrava um técnico bastante complicado, cheio de manias, cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de petulância e tudo mais. Só que o São Paulo oferecia para ele também uma condição de se tornar esse grande técnico. Por quê? Porque tudo ali que ele fazia ali, de errado, era perdoado. E alguma coisa de bom que ele fazia era patrocinado como uma grande ação do Rogério Ceni. Só que não dá certo, gente. Não dá certo porque ele não sai de campo. No São Paulo, ele volta a ser, além de técnico de futebol, um jogador que não saiu do campo, né? E aí a coisa acaba não funcionando. A segunda passagem dele se torna um fracasso também. E ele sai do São Paulo com, de cada 10 torcedores do São Paulo, a gente pode perfeitamente falar que de cada 10, pelo menos 8 já não suportam mais, não querem nem ouvir o nome do Rogério Ceni. Infelizmente, é assim que acontece. Agora, para onde vai o Ceni? Qual é o clube que vai gerar um ambiente para a recepção das suas ideias, como foi o caso do Fortaleza? Um Atlético Goianiense, por exemplo? Ora, o Adson Batista não é o tipo de presidente que vai permitir com que um técnico tenha esse poder todo que teve o Ceni e que interfira tanto no clube como fez o Ceni no Fortaleza. Ele vai para um clube que vai permitir, por exemplo, que ele tenha todo o poder que ele teve no São Paulo. É muito complicado, porque a gente não vê nenhum clube de futebol hoje que gere esse vazio de poder todo para que o técnico possa ocupar. Ele vai, por exemplo, ser contratado por uma SAF, como do Bahia, como do Vasco, como do Botafogo. Nenhuma dessas 3 SAFs, mesmo a do Cruzeiro, permitem que o técnico de futebol tenha todo o poder que teve o Ceni. Então, nesses clubes, dificilmente aí o Ceni vai trabalhar. Ele vai trabalhar, por exemplo, no Atlético Mineiro. A situação está muito complicada, é um ambiente muito bélico e nenhum poder está conseguindo responder aos problemas hoje do Atlético Mineiro. Acho muito improvável que ele vá trabalhar num clube como esse. O fato é que qualquer outro clube de futebol brasileiro certamente vai tentar ali coibir esse excesso de petulância, de arrogância, de prepotência do Rogério Ceni e essa vontade de querer ser um técnico de futebol, também um manager da equipe que dirige. Então o fato é que dificilmente no Brasil ele vai trabalhar. Onde ele vai trabalhar? No exterior? Ele pode trabalhar, mas no clube pequeno. Ele pode também chegar no clube grande, mas a possibilidade de dar errado é muito grande também. E tudo isso acontece por quê? Porque o Ceni sempre quis, no fundo, ser um técnico europeu. Ele sempre quis trabalhar, por exemplo, na Europa. Ele se projetou para técnico de futebol para ser um profissional de algum clube europeu. E o Rogério sempre quis ter também, o Rogério Ceni sempre quis ter algo muito importante, que é a percepção dos outros ao fato de que ele é um grande técnico. Ora, um grande técnico não se constrói do dia para a noite. Um grande técnico se constrói através de conquistas, também de desempenho da sua equipe, mas sobretudo através de conquistas. Só que o Rogério Ceni sempre, aparentemente, quis que o mundo olhasse para ele como esse grande técnico, mesmo sem essas conquistas. É como se ele tivesse sempre forçado essa percepção dos outros, a sua grandeza, sem que ele estivesse preocupado em construir essa grandeza. Uma grandeza do técnico, a percepção de que o técnico é realmente diferenciado, se constrói a partir do quê? A partir das conquistas. Só que, aparentemente, ele sempre quis forçar essa construção, né, através do seu personalismo. Não deu certo, até hoje não deu certo, e é muito provável que continue a não dar certo a partir de agora. Então o futuro do Rogério Ceni como técnico é muito complicado, gente. É muito improvável que ele se transforme no técnico que ele já imagina que ele seja, e é ainda menos provável que ele consiga realizar seu sonho, que é deixar de lado o futebol brasileiro para ser um técnico importante no contexto do futebol mundial, quiçá do futebol inglês. Hoje em dia, é muito improvável que aconteça isso. Que isso aconteça. É muito improvável que ele se torne esse técnico que ele já presume que ele seja. É muito improvável que ele se transforme num técnico enorme, gigantesco, grande, importante para o contexto do futebol brasileiro. Ou seja, o Ceni, neste momento, está muito mais perto do precipício do que da luz. É isso.